no primeiro ponto, outras línguas. As outras línguas, que é a glossolalia, são inteligíveis, evidências externas, é uma evidência externa, física, inicial, no batismo no Espírito Santo. Irmãos, isso é tradicional no meio assembleiano. É tradicional. Existe alguém que às vezes bate na tecla querendo ir contra isso, mas isso sempre foi uma realidade. A evidência de que alguém é batizado com o Espírito Santo é ele falar língua estranha. Nos textos bíblicos, a partir do capítulo 2 de Atos, na casa de Cornélio, e até em Efésios, Paulo, no capítulo 9 de Atos, quando Paulo chega aos Efésios, aliás, tem ali uma referência de irmãos que não eram batizados no Espírito Santo, os textos bíblicos vão mostrar isso pra gente. Eu não vou citar porque estão todos aqui. Você pode pegar a revista e examinar, você faz um estudo, busque aí, você vai descobrir muita coisa boa. Vá para a escola dominical da sua igreja, pergunte ao seu pastor, fala, pastor, o Celso deu um toque lá, mas ele não falou muito, eu quero aprender sobre isso, eu quero saber esse negócio, né? Língua estranha é o sinal que evidencia o batismo com o Espírito Santo? Sim, isso ficou provado há quase um século já na nossa igreja. Teólogos da nossa igreja, a maioria esmagadora, concordam com isso, certo? Se uma pessoa disser que foi batizado com o Espírito Santo, mas não falou língua, ele deixa uma dúvida. Eu disse agora mesmo que ele pode ser cheio do Espírito Santo, ele tem o Espírito Santo, mas ele não recebeu o dom de falar em línguas. Semana que vem vamos falar o que são essas línguas, certo? Então, essa língua estranha aqui, irmãos, é função da língua. O ponto 2. Elas sinalizam a presença do Espírito Santo. Foi lá o que aconteceu lá, não foi? O Espírito Santo veio primeiro um som, como de um vento forte, eles foram cheios do Espírito Santo, foram vistas, primeiro foi vistas línguas repartidas sobre eles, como que de fogo. O texto bíblico diz assim, como que de fogo, porque não era fogo, se fosse fogo, queimavam-lhes. Era línguas parecendo fogo, porque aquilo ali era sobrenatural, era coisa da glória de Deus, certo? Então veja bem, elas são evidência da presença do Espírito Santo. O dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 e 14 de 1 Coríntios, está associado à oração pessoal. As línguas em Atos indicam o recebimento do poder profético. As línguas nas cartas paulinas são também importantes, pois o apóstolo as escreve como língua do Espírito, por meio das quais conversamos com Deus em mistério. Está em 1 Coríntios 14, do versículo 14, 16 e 17. Deixa eu dar uma explicação. O que vem a ser isso? Uma pessoa chega na presença de Deus para orar. Às vezes ele está até triste por um sério problema. Doença, problemas familiares, desemprego, afrontas, calúnias, tudo que ele está passando. E ele está triste. Mas ele começa a orar. Sabe o que acontece? Isso também pode acontecer na situação inversa. Está alegre, está feliz, regozijando, principalmente nessa situação, certo? Alegre, emocionado por ouvir uma palavra, por ouvir um louvor, por ouvir uma mensagem, uma palavra de alguém, certo? Ele está nessa condição. E ele vai orar, ele vai falar com Deus, ou ele vai glorificar a Deus. A sua alegria é tanta, é tão grande, a emoção é tão grande, o seu nível de comunhão está tão grande, ele está tão próximo de Deus no momento. Isso é o que eu tenho como explicação para as línguas estranhas pessoalmente. E eu transmito isso como ensino porque está aqui, Paulo garante isso. Ele está tão íntimo, tão perto de Deus, numa comunhão tão intrínseca com Deus, que ele perde as palavras. Ele não tem expressão. Ele não consegue explicar. Ele não consegue falar para Deus o que ele quer falar. Aí sabe o que acontece? Fala em línguas. Aleluia. Fala em línguas estranhas. É chamado língua estranha. Porque ele estranha quem ouve. Ele fala línguas, sabe por quê? O seu espírito está falando diretamente com Deus. Ô irmão, olha que coisa boa. Olha que privilégio você falar direto com Deus. Procure ser batizado com o Espírito Santo. Você que continue orando, continue falando em línguas. Língua estranha é isso, é você falar direto com Deus. Aí tem a questão de línguas proféticas. Vamos deixar para a semana que vem. Certamente a lição vai nos dar o caminho para isso, explicar. Porque há um texto bíblico que diz assim que devemos falar 2 ou 3 e os demais não deviam falar. E se para ter língua estranha deve haver intérprete. A gente vai comentar isso na semana que vem, com certeza, na lição que vai falar sobre a continuidade dos dons. Terceiro ponto para a gente concluir. A atualidade das línguas
A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja. Isso engloba todos os cristãos, em todos os lugares, em todas as eras, certo? Aqui cita o versículo de Joel 2 e cita Atos 2, 16 a 21. De modo que as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito Santo. Dos 3 sinais sobrenaturais manifestos no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, somente o falar em línguas veio para ficar. Ele se repete em Atos 10, 44, 47 e também em Atos 19, quando eu citei o acontecimento em Éfeso. Mas os outros 2, ou seja, um som como de um vento veemente e impetuoso e línguas repartidas como de fogo, ocorrem uma só vez e eles não se repetem nunca mais. Esse nunca mais aqui, eu quero entender que o nosso escritor, ele está se referindo ao período da igreja primitiva em que foi escrito as escrituras. Não acontece mais nas escrituras. Por quê? No decorrer da história da igreja, pode acontecer experiências pessoais. Certo, irmão? Você pode ter. Se você perguntar para cada crente que foi batizado com o Espírito Santo como ele foi batizado, ele vai te contar diferente. Eu conheço pessoas que foi batizado com o Espírito Santo dormindo. Nós tivemos um pastor em Passo que contou isso para a gente. Todo dia deitava falando, me batiza, me batiza, me batiza, orando diariamente. E um dia ele sonhou que estava batizando, ou sendo batizado, e começou a chorar, e acordou e estava falando em línguas. Há pessoas que foram batizadas lavando roupas, há pessoas que foram batizadas dirigindo, pessoas que foram batizadas no culto de oração, escola dominical, pessoas que foram batizadas na rua. Tem até um hino aí do batismo no ônibus, alguém diz que é uma verdade aquilo lá. Então, irmãos, experiências pessoais, certo? Agora, biblicamente, o sinal que ficou foi o línguas estranhas. Ele evidencia o batismo. Sabe por quê? Porque Deus é sábio, Deus é muito sábio. Está cheio de pessoas aí criando movimentos, certo? Não vou entrar em detalhes aqui, mas essa questão do vento forte, certo? Sugere algumas coisas que acontecem por aí. Então temos que ter muito cuidado, mas observar que línguas estranhas, ela permanece aparecendo na vida dos discípulos, na vida da igreja primitiva, na história de Atos dos Apóstolos. Eu falei outro dia aqui, nossa igreja ela tem 100 anos, está fazendo 110 anos nossa igreja, Assembleia de Deus. Ela começou exatamente por causa do batismo com o Espírito Santo. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas você pode pesquisar. Você tem a internet à sua disposição. Existe um livro chamado História das Assembleias de Deus, da CPAD, um livro lindo. Semana que vem eu vou te mostrar ele aqui. Um livro muito lindo que conta a história da Assembleia de Deus. Mas a história do pentecostalismo não está restrita à Assembleia de Deus, não. Os homens que vieram, Daniel Berg e Gunnar Wingre, que vieram para o Brasil evangelizar e fundaram posteriormente a Assembleia de Deus, eles já vieram batizados no Espírito Santo. Vieram de Chicago, cheio do Espírito Santo. Aliás, vieram da Suécia, né? Mas eles foram batizados em Chicago, batizados com o Espírito Santo. Então, a história é longa, a história é antiga. Nós temos aí muitos relatos, muitas histórias. Eu citei outro dia, eu vou falar de novo, se você quiser procurar, procure o Avivamento da Rua Azusa, um documentário, tem vários. Aí tem uns mais bem gravados, mais bem explicados, procure. Avivamento da Rua Azusa, você vai ver que coisa linda, que história maravilhosa, quantas coisas lindas temos aí para trás. Quem sabe, na outra oportunidade, a gente fala alguma experiência de alguns irmãos. Eu não vou estender mais, já falamos 41 minutos. Que Deus te abençoe. Semana que vem nós voltamos aí com a 4ª lição, falando da continuidade. Olha, deixa eu até ver aqui, dos dons, não é isso? Vamos falar dos dons espirituais. Aí a gente vai falar da profecia, vamos falar de vários dons. A atualidade dos dons espirituais. A atualidade dos dons espirituais. Vamos estudar semana que vem. Que Deus te abençoe, que você possa continuar sendo abençoado pela escola dominical. Vá para a igreja no dia da escola, estude com seu pastor, com seu professor e aprenda um pouco mais da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.